eu habitarei neles e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. 17. Portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, e serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Livro do Êxodo, capítulo de número 19, verso de número 1. No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, e tinham acampado no deserto. E ali Israel acampou diante do monte, e Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, e falará aos filhos de Israel: viste o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei com asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se vós obedeceis a minha voz, e guardais o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar, acima de todos os povos, pois toda a terra é minha. Coloca a sua Bíblia sobre o banco, por favor. Senhor, em o nome de Jesus, nós estamos iniciando hoje uma série de palavras a respeito da Tua presença, Pai. Eu sei que eu prego essa noite para pessoas que eu conheço, para pessoas que eu desconheço, e eu sei que talvez a segunda-feira para elas é um dia muito difícil, porque é um dia em que toda uma realidade muda. Eu prego para pessoas que talvez estão em provas, em guerras, há meses, anos, e só o Senhor sabe como cada alma chegou aqui. Só o Senhor conhece a realidade de cada pessoa. Eu não conheço, Pai. Por mais que eu pastoreie esse rebanho, é impossível conhecer a intimidade da Tua igreja, conhecer as dores pessoais, aquilo que as pessoas não falam, aquilo que elas não verbalizam. E eu sei a responsabilidade que eu carrego hoje à noite, em ministrar a Sua palavra ao coração da Tua igreja. Senhor, que a minha vida seja mais uma vez uma ferramenta. Não há vaidade em meu coração no que faço. Eu apenas exerço aquilo que tenho paixão por fazer, Pai. Eu estou aqui porque sou apaixonado pela Tua presença. Eu estou aqui porque sou apaixonado pela Tua casa. Eu sou aqui, Senhor, porque o Senhor me vocacionou para isso. E eu entendo, Senhor, que eu preciso cumprir um princípio, que é o princípio da obediência àquilo que o Senhor tem comigo e com a minha vida, Senhor. Senhor, que essa noite, mais uma vez, o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo em nosso meio. Que assim como nas 7 igrejas do Apocalipse, Senhor, o Senhor possa passear em nosso meio. O Senhor tenha liberdade em nosso meio essa noite, porque o ambiente é Teu, a glória é Tua, a casa é Tua e o servo também é Teu, Pai. Em nome de Jesus. Tomai os vossos assentos. Deus abençoe. Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens falando sobre Moisés, chaves de Moisés para uma vida de intimidade com Deus. Quando nós falamos de Moisés, é impossível não tratar da história de Israel. É impossível não falar sobre Israel. Por quê? Porque Israel no Egito, por aproximadamente 400 anos, se tornaram escravos, e Moisés consegue fugir daquilo. Moisés consegue se afastar daquela realidade. Nós sabemos que Moisés foi criado em toda a cultura do Egito. Moisés foi criado como um neto do faraó, teve os seus privilégios até os seus 40 anos de idade. Ele participou de toda a cultura egípcia. Tudo aquilo que havia no Egito estava sob o domínio do faraó.
e Moisés era alimentado pela casa do faraó. Moisés foi adotado na sua infância e de uma forma maravilhosa entregue à sua própria mãe para que a sua mãe cuidasse de si. Moisés tinha títulos dentro do Egito. Moisés era um homem chamado neto do faraó praticamente. Só que a Bíblia vai dizer que Moisés foge dessa situação por causa da sua lealdade aos hebreus. As suas raízes falaram mais alto em um dia que ele percebe que um egípcio está judiando, está batendo em um hebreu. Então ele defende o hebreu e acaba matando esse egípcio. E nós sabemos como essa história termina. Moisés vai para o deserto e ali fica 40 anos. Só que um dia em Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 3 e 4, a Bíblia vai dizer da seguinte forma: Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 3 e 4. E Moisés disse, verso de número 1: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe aparece em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Verso de número 3. E Moisés disse: Eu vou virar agora de lado, e verei esta grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Aqui estou. O capítulo de número 3, o verso de número 3 e 4, inicia uma nova esfera de vida na vida de Moisés. Moisés está cuidando do rebanho do seu sogro. A Bíblia diz que ele vê uma sarça pegar fogo, e essa sarça não se consome. Em vez de se assustar e correr, como qualquer um de nós faríamos, Moisés entende que aquilo não é natural. Moisés entende que aquilo é sobrenatural. Havia algo de diferente naquilo. Tendo o seu ensinamento hebreu pela sua mãe biológica, ele entende que ali tem alguma coisa. Em vez de se afastar, ao invés de correr, ao invés de fugir, a Bíblia diz que Moisés vai até a sarça para saber o que estava acontecendo. Deus, percebendo que Moisés se interessa por aquilo que está acontecendo, Deus diz para Moisés: Moisés, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você está é um lugar santo. A Bíblia vai dizer que agora, nesse momento, Deus começa a desenvolver uma estratégia, desenvolver uma visão sobre a vida de Moisés. Por quê? Porque Moisés aqui está no Monte Sinai, capítulo de número 3, ele está no Horebe, no Monte Sinai. A sarça arde ali. Deus estava se revelando a ele naquele momento, e Moisés agora recebe uma incumbência, recebe uma responsabilidade. E essa responsabilidade de Moisés é a responsabilidade do que Deus já havia falado há 400 anos atrás, que esse povo iria para o Egito, que esse povo seria escravizado, mas que Deus o visitaria para tirá-lo dessa escravidão, dessa situação que eles estão vivendo. Então Moisés agora recebe esse chamado, e Moisés, quando se aproxima da sarça, se aproxima do fogo que não consumia a sarça, a Bíblia diz que essa voz fala com ele e traz a responsabilidade. Capítulo de número 4, verso de número 8, Tiago vai escrever a sua epístola e ele vai dizer: achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O chegar a Deus é uma iniciativa nossa. Deus está esperando, desde Adão e Eva, que nós nos aproximemos de Deus. Tiago diz desta forma: achegai-vos a Deus, aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Então Moisés aqui se aproxima da sarça. Só que a Bíblia vai dizer que Moisés agora se aproxima e vai até o faraó. E a ordem que Moisés tem da parte de Deus é: deixai o meu povo ir
para prestar culto ao Senhor. Moisés vai falar por mais de uma vez ao faraó. O faraó insiste em não deixar, e nós já sabemos como essa história termina. A Bíblia vai dizer que Moisés é o libertador de Israel. Moisés conduz todo esse processo junto a Israel no Egito. 10 pragas vêm, destrói, até a 9ª praga destrói tudo que havia no Egito. A 10ª praga, Deus livra Israel em todas elas, mas a 10ª praga é uma sentença. Por quê? Porque Deus é um Deus paciente. Diga comigo, Deus é um Deus paciente. Deus teve paciência com Faraó, Deus teve paciência com o Egito. Cada praga que Deus mandou ao Egito, Deus estava humilhando um Deus egípcio. Cada praga que Deus mandava ao Egito, Deus estava arrasando, devastando o Egito. Quando na 10ª praga, nós sabemos que os israelitas matam o cordeiro dentro da sua casa, come ele assado, mas antes de assar ele passa o sangue nas ombreiras da porta. Por quê? Porque à meia-noite um anjo muito poderoso passaria pelo Egito, e a Bíblia diz que todo primogênito morreria naquela noite, primogênito de animais, primogênito de humanos. A Bíblia diz que nem a casa do faraó teve liberdade naquele dia, porque até o filho do faraó, o primogênito, morreu. Deus tira o seu povo da escravidão, Deus arranca o seu povo com mão forte. Quando Deus arranca o seu povo, esse povo chega perante o Mar Vermelho, e quando chega no Mar Vermelho começa a murmuração. Eles começam a perguntar como que eles iriam sair dali, porque Faraó está vindo com seus carros atrás. A Bíblia diz que Moisés leva essa necessidade a Deus, e Deus diz: por que o povo está clamando? Diga ao povo que marche. Então ele coloca o seu cajado sobre o mar faz 2 paredes, e Israel passa com o pé em seco no meio do mar. A Bíblia diz que quando Israel termina de passar, a Bíblia vai dizer que Deus fecha o mar, e todos os egípcios, todos os carros, todos os cavaleiros são mortos. Israel agora está em terra nova. Israel agora já não está mais em escravidão. Israel agora já não está mais no Egito. O Egito agora é passado. O Egito agora é algo que ficou para trás. Escravidão é algo que ficou para trás. Só que Deus, quando tira esse povo, Deus não é um Deus mentiroso. Deus não é um Deus mentiroso. Deus tinha uma promessa para Abraão, e nós pregamos isso aqui, acho que pelo menos 3 domingos, falando sobre promessas que Deus tinha para Abraão. E uma dessas promessas é que Deus daria aquela terra aos seus filhos. Deus daria aquele povo aos seus filhos, e que esse povo seria muito numeroso. A Bíblia diz que quando Deus chega para esse povo, tira eles de lá. Moisés agora, nós entendemos que Deus tira esse povo para quê? Se eu perguntar para a maioria de vocês que estão aqui essa noite, talvez muitos me dirão: pastor, Deus tirou eles daquele lugar porque Ele queria levar eles para uma terra prometida. Sim, era a promessa de Deus para Abraão, mas o texto que nós lemos, a Bíblia vai falar algo diferente. A Bíblia vai dizer que Deus tirou esse povo lá de dentro. Por quê? Porque Deus queria esse povo para si. Deus não tirou esse povo de lá para dar uma terra prometida, não. Deus tirou esse povo de lá para prestar culto a Ele. Deus tirou aquele povo de lá para que esse povo pudesse andar em sua presença. Ora, pastor, o que o senhor está falando não bate, porque vai contra aquilo. Não, o verso de número 5 vai dizer assim, agora, portanto, no verso do capítulo de número 19 que nós lemos, verso de número 4: viste aquilo que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei. Me dá um pouquinho de retorno, Ronaldo, por favor. E viste o que eu fiz aos egípcios, e como eu vos carreguei como asas de águia. Diga comigo, asas de águia. Mais alto, diga comigo, asas de águia. Termina o verso dizendo assim: e eu os trouxe a mim.
Ora, Deus não está tirando Israel para alcançar uma terra prometida. Deus está tirando um povo para si. Deus está tirando um povo para viver em sua presença. Deus está tirando um povo para verificar a sua glória, para revelar a sua presença a esse povo. Deus está dizendo: eu tirei vocês do Egito para vocês virem a mim. Por que que a Bíblia vai dizer que automaticamente eles não foram até o Sinai? Porque a Bíblia diz que apenas depois de 3 meses, diga comigo, 3 meses, depois de 3 meses, eles se apresentam até o Sinai. Israel agora está 3 meses no deserto. No terceiro mês, o capítulo de número 19, verso de número 1, que nós acabamos de ler, a Bíblia diz assim: e no terceiro mês, diga terceiro mês, diga terceiro mês. Por que que só depois de 3 meses Moisés leva eles para aquele lugar? Por quê? Porque Moisés não levaria eles para a terra prometida sem conhecer aquele que prometeu. Eu vou repetir isso aqui: Moisés não levaria eles para a terra prometida sem antes ter conhecimento de quem havia prometido. Pastor, por que que Deus queria se revelar primeiro a eles, pastor? Porque Israel tinha saído da terra do Egito, e você não faz ideia de quantos deuses havia na terra do Egito. Era Israel entrar na terra prometida e começar a idolatrar a bênção que Deus havia dado para ele. Esta palavra hoje eu começo a pregar, e eu queria que você levantasse uma das suas mãos, porque tem coisas que Deus vai entregar para pessoas somente depois que Ele se revelar a elas. Sabe por quê? Porque Deus não quer perdê-las. Então, antes da terra prometida, vem a revelação da glória de Deus. Antes da terra prometida, vem o conhecimento de quem prometeu aquela terra. Se você pode, levante a tua mão e dê pelo menos um glória a Deus para aquele que revela essa noite. Aleluia! Por que, pastor? Porque o ser humano tem esta capacidade de idolatrar até mesmo aquilo que Deus dá a ele. Israel não teria posse dessa terra sem conhecê-lo. Portanto, Moisés fica 3 meses com ele, e após esses 3 meses, Deus vai se revelar de uma maneira especial. Se Moisés não encontra Deus na sarça, se Moisés no capítulo 3 não se chega para a sarça, ele estava tentando libertar o seu povo da sua maneira. Quando Moisés mata aquele egípcio, era uma forma de defesa. Deus viu aquilo no coração de Moisés. Deus manda Moisés para o deserto e diz: Moisés, eu sei da tua intenção, eu sei o que você está querendo, eu sei a dor que você carrega de ver os meus filhos hebreus sofrendo a escravidão na terra do Egito. Mas Moisés, no meu reino as coisas não funcionam na pancada. No meu reino as coisas não funcionam à força. No meu reino é pelo meu espírito, Moisés. Eu sei da tua intenção, Moisés, mas sabendo do que está no teu coração, não vai ser da tua maneira. Eu te mando para o deserto, você fica 40 anos, eu te preparo como um líder, e você vai voltar, não na tua força, não no teu braço, não na tua ira, mas você vai voltar com a minha glória, com a minha presença. Você vai voltar com a minha presença. Atos capítulo número 7, coloca para mim por favor. Atos capítulo número 7, o verso de número 22, diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, pode colocar capítulo de número 7 e o verso de número 22. Achou aí? Atos, cadê? Diz assim: e Moisés foi instruído, diga comigo, instruído, em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e atos. Era o que? Poderoso. E quando ele completou a idade de 40 anos, veio no seu coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Verso 24: e vendo um deles sofrendo injustamente, ele o defendeu, vingou o oprimido, matando o egípcio. Verso 25:
E ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus, pela sua mão, lhes havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. Por que eles não entenderam? Porque não era o momento ainda de Deus levantar ele, não era da maneira dele, não era do jeito dele, não era da forma dele, não era matando aquele homem que ele iria conseguir. E aí nós entendemos aqui, lendo esse texto, que uma liderança sem propósito correto pode ser pior do que a falta de uma liderança. Um líder com propósito incorreto pode ser pior do que a falta de um líder. Moisés tinha uma intenção boa, mas não agiu da maneira que tinha a agir. Moisés era, mas o seu propósito estava incompleto. Deus agora manda ele para lá, para preparar, manda ele para o deserto, para aquietar o coração dele do mundo que ele havia deixado. E agora, quando Israel sai do Egito, ele vai direto para o Sinai. Não, apenas 3 meses depois, olhe para cá, Deus, ele é tão perfeito, Deus, ele é tão sábio, ele é tão maravilhoso, ele é tão tremendo, que a viagem de Israel do Mar Vermelho até o Monte Sinai era uma viagem de 10 dias. Diga comigo, 10 dias. Diga comigo, 10 dias. Mas Deus só leva eles para lá 3 meses depois. 3 meses depois, uma viagem de 10 dias, Deus manda 3 meses depois. Quando Deus faz eles se achegarem, Êxodo capítulo número 19, o verso de número 3, a Bíblia vai dizer que Deus manda uma mensagem. Deus manda o quê? Deus manda o quê? Verso de número 3, capítulo 19. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirá a casa de Jacó, e falará aos filhos de Israel. A mensagem para quem? Diga comigo, casa de Jacó, filhos de Israel. A mensagem não é para Arão, a mensagem não é para Moisés, a mensagem não é para Nadab e Abiú, não. A mensagem é para a nação de Israel, para mais de 3 milhões de pessoas. A palavra que Deus libera no verso de número 3 era para todo Israel. Verso de número 4, ele vai dizer: eu trouxe vocês para junto de mim. Diga comigo, junto de mim. Aqui está o verdadeiro motivo. Por quê, pastor? Porque Deus não queria apenas visitação, Deus queria habitação. Eu vou repetir: Deus não queria visitação. Nós podemos sair daqui desse culto essa noite dizendo: Deus visitou a igreja de forma extraordinária. Nós estaríamos falando errado, porque Deus não é Deus de visita, Deus é um Deus de habitação. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, geme com gemidos inexprimíveis. Não é mais visita, Marcelo, não é mais visita, pastor José Silva. Deus é um Deus que agora habita no meio do seu povo. Por quê, pastor? Porque desde o Éden o plano original era esse. Diga comigo, o plano original era Deus no meio do seu povo. Deus visitava Adão e Eva de vez em quando? Não. Deus era um Deus de todo dia, era habitação diária. Desde o plano original, Deus está querendo se aproximar do seu povo. Ele não criou um homem para o ministério apenas, não. Por quê? Porque se eu falar que Deus criou o homem para ministério, eu estou errado. Por quê? Porque Judas tinha ministério. Tinha, pastor? Tinha. A Bíblia diz que quando Jesus chamou 12 homens, o nome de Judas estava no meio dos 12. A Bíblia diz que quando Jesus manda os 12 pregar, expulsar demônios, falar novas línguas, se pegasse coisa mortífera, nada lhes faria mal. A Bíblia diz que Judas estava no meio deles pregando. Judas pregava, Judas orava, Judas iniciava campanhas de oração no meio dos discípulos, Judas cuidava do dinheiro que era arrecadado para o ministério do Senhor. Então Deus
não levantou Israel para um ministério, não. Deus levantou Israel para ser habitação dele. Por quê, pastor? Porque não adianta ter ministério e não ter habitação. É melhor ter habitação e ter ministério. Você consegue entender isso? É possível eu ter uma igreja cheia e Deus não visitar, não habitar em um culto. É possível ter uma igreja com milhares de pessoas e mesmo assim Deus não habitar aquele lugar. É possível. Só que a Bíblia vai dizer, em Ezequiel 44, verso 13 e 15, que uma das inúmeras funções de um sacerdote, a principal de todas elas, era que ele era o único capaz, diga o único capaz, de se achegar a Deus, de se aproximar de Deus. Entenda, quando Deus desse Moisés, a palavra do Senhor a Moisés, para Israel, a palavra não era para Arão, a palavra não era para Nadab, Abiú, não, a palavra era para Israel. Qual era o desejo de Deus, pastor? O desejo de Deus é que todo o Israel fosse o que? Sacerdote. Diga comigo, uma nação sacerdotal. Diga comigo, o desejo de Deus para Israel era que todos, diga, todos fossem sacerdotes. Quem é o sacerdote, pastor? O sacerdote é o único capaz de se aproximar de Deus. Entenda e perceba, e eu começo a pregar aqui, saindo da parte introdutória, que o desejo de Deus era fazer de Israel uma nação de sacerdotes. Qual era o desejo de Deus? Fazer Israel uma nação de sacerdotes. O que eu quero dizer com isso? Deus queria que todo o Israel tivesse paixão pela sua presença. Deus queria que todo o Israel se aproximasse dele. Quando Deus fala com eles que tiraram ele do Egito, tirou para quê? Para mim. Quando Deus tira eles do deserto, quando Deus tira eles do Egito, 3 meses depois traz eles para o Sinai, o que Deus queria? Deus queria Israel perto deles. Por quê? Porque Deus ama a sua criação. Deus é apaixonado por aquilo que Ele criou. Deus não criou essa geração, essa nação, apenas para ser uma nação para uma terra prometida. Não! Deus criou essa nação para ter proximidade. Eu queria que você desse a mão para alguém que está ao seu lado essa noite e dissesse: terra prometida não é nada, o que vale mesmo é a presença, é a presença, é a presença de quem promete, é a presença de quem abre a porta, é a presença de quem cura, é a presença de quem liberta. Mas eles falharam. Eles falharam em cumprir aquilo ao qual foram chamados. Moisés tira eles do Egito, conduz eles para a montanha do Sinai e sobe para encontrar com Deus. Quando Moisés se encontra com o Senhor, Êxodo capítulo 19, verso 4 e verso 6: viste o que fiz aos egípcios, como carreguei sobre asas de água, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se vós obedeceis a minha voz, e guardais o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar, acima de todos os povos. Aí ele diz assim: porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha, Israel. O verso 6 ele vai dizer assim: e sereis para mim
um reino de sacerdotes. Meu Deus! Um reino de quê, Marcelo? Sacerdotes. Que é o sacerdote? É que conduz o povo de Deus. Não é uma promessa para Arão, não. Eu trouxe vocês a mim, para que vocês sejam propriedade peculiar minha, e sereis para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Essa Moisés, olhe bem para cá, olhe para cá, Moisés, o recado que eu tenho para eles é esse: eu quero eles como uma nação santa e uma nação de sacerdotes. Presta atenção. Quando Moisés volta com uma ordem. Qual é a ordem? Ele chama os anciãos, os mais velhos, os líderes, e diz assim: a partir de agora vocês se santifiquem. A partir de agora façam o quê? Façam o quê? Santifiquem. 3 dias eu dou para vocês. Resolvam o que vocês precisam resolver. Para os homens ele diz: não se achegue a mulher, se purifiquem, porque com 3 dias nós vamos voltar para nos apresentar diante do Senhor. Porque Deus não é um Deus que Ele me quer apenas. Não, eu sou apenas um líder, eu fui apenas uma ferramenta. Deus, Ele quer todos. Deus quer todo mundo perto. Deus é um Deus de proximidade. Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus que gosta de se revelar para quem quer ser revelado. Quando ele viu Moisés chegar para perto da sarça, ele falou: esse rapaz é diferente, eu vou me revelar para ele. Porque todo aquele que tem sede, venha e beba. Todo que tem sede, venha e beba. Só que a Bíblia diz que quando Moisés desce, leva eles, agora eles têm que lavar suas vestes. A palavra consagrar aqui é santificar. Diga comigo, santificar. Diga comigo, separar. Aqui o povo ainda tinha esses resíduos do Egito. 2 Coríntios, abre para mim por favor, capítulo número 7, verso de número 1. Por quê? Porque nós estamos pregando uma graça que não é verdadeira. Nós estamos ouvindo sobre uma graça falsa. Que graça é essa, pastor? Essa graça é a única, que a partir do momento que Jesus derramou o seu sangue na cruz, nós temos em Cristo, que vai nos dar todas as coisas, e que nós somos pecadores mesmo, e que nós somos miseráveis mesmo, e que nós somos a pior coisa desse mundo. Tem gente que diz assim: nós sim, mas escute, eu ainda vou pregar sobre essa graça aqui. Mas 2 Coríntios capítulo 7 verso 1 vai dizer assim: tendo portanto, amados, essas promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne. Purifiquemos o quê? Do resíduo do Egito. Purifiquemo-nos da imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ei, olhe para cá. Você não pense que Deus vai fazer tudo por você não, filhão. Santificação na nossa vida é uma cooperação entre a divindade e a humanidade. Pastor, mas a graça me libertou, e agora quando eu cometo pecado, o sangue de Jesus já cobriu tudo. Escute, olhe para cá. Jesus disse assim: se o teu olho te fizer pecar, arranca ele, porque é melhor entrar no céu somente com o olho do que os dois na perdição. Se o teu braço te escandalizar, corta ele. É melhor entrar no céu faltando um braço do que ir para o inferno com os dois.
Então santidade não é apenas algo divino, não, essa graça vem sobre nós quando nós recebemos a salvação, e ela nos habilita a viver uma vida de santidade. Desde Israel, Deus está exigindo do seu povo que para entrar em sua presença tem que ter santidade. Nós devemos lavar. Só que 2 dias se passaram. Quantos dias se passaram? O terceiro dia agora chega. Raiou o dia. Um soar muito alto de uma trombeta. A Bíblia diz que uma trombeta alta tocou. E eu procurei na Bíblia se essa trombeta foi tocada por alguém humano e não achei. O próprio Deus ou seus anjos, a Bíblia diz que quando a presença de Deus desceu no Monte Sinai, a primeira manifestação que houve foi um alarido de trombeta altíssimo. E do período comprido de tempo, quando essa trombeta toca, aparecem raios, trovões, e uma nuvem espessa e uma fumaça subia. Quando Israel vê aquilo, Israel se desespera. Por quê? Porque a Bíblia diz que o capítulo de número 19, eu estou querendo ler a Bíblia para que vocês entendam. Verso de número 17: e Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. E o Monte Sinai estava todo em volta em fumaça. Por quê? Porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça dele subia como uma fumaça de forno, e todo o monte tremia grandemente. E quando a voz de trombeta soou, o toque longo, diga comigo, toque longo, e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou, diga comigo assim, e Deus lhe respondeu. Moisés fala, Deus responde. Moisés fala, Deus responde. O povo agora se achava preparado, Orlando. Por quê? Porque afinal de contas, Marcelo, eles haviam participado dos milagres do Egito. Eles viram praga de rã, pastora Eva. Eles viram praga de piolho, pastor Zé Silva. Eles viram praga de sangue nas águas do Egito. E esses milagres, mar aberto, Moisés na frente, nuvem, tudo aquilo deu a entender o quê? Nós estamos totalmente preparados para o terceiro dia. Nós estamos totalmente preparados. Por quê? Porque afinal de contas, nós somos prova dos milagres de Deus. Posso pregar? Quem disse que milagres nos habilita para estar na presença? Eu conheço gente que já viveu milagres e nunca pisou numa igreja. Porque milagre não é sinal de presença. Presença é coisa diferente. O problema de Israel foi que eles não se prepararam para viver o que Deus tinha para a vida deles. Quando o povo treme, o verso 18 e 19 vai dizer que eles ficam às distâncias. Gente, olhe para cá, isso aqui me tirou a paciência. Por quê? Porque eles estão diante da maior manifestação divina da história. Gente, olhe para cá. Hoje a Bíblia diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e olha, sim ou não? E o teu pai que te vê em secreto, o quê? Você vê Deus? Você vê Deus no seu quarto? Você ouve Deus falar nitidamente? Não. Você imagina? Isso é fé. A fé é o que você pinta. É um quadro que você pinta. Isso é fé. Nós falamos sobre isso aqui. É uma imagem que você pinta. Escute isso aqui. Israel está diante da maior manifestação divina da história. Só tem um problema. O problema é quando a gente acostuma com os milagres.
mas não tem paixão pela presença de quem faz milagre. Ai, Jesus. Pastor, o que você está querendo? Eu estou querendo dizer que tem mais de 3 milhões de pessoas no pé do monte. O Deus que fez tudo aquilo no Egito está dizendo: eu quero vocês para mim. Eu quero vocês como nação de sacerdotes. Eu quero vocês como meu povo pessoal, a minha nação. O trovão desce, Deus abre os céus. Pastor, por que a presença veio na forma de nuvem, de raio? Porque, irmão, a glória de Deus é brilhante demais. O homem não suporta o brilho da glória. Então Deus teve que colocar nuvens em sua volta para proteger o povo. Mas escute, o povo que saiu do Egito salvo. Agora eu vou começar a pregar. O povo que saiu do Egito salvo, libertos da escravidão, porque eles já não eram mais escravos. O povo que saiu de lá cheio de prata e de ouro, porque eram eles saindo e o povo do Egito dizendo assim: manda essas pragas embora, manda esse povo embora daqui. E a Bíblia diz que os egípcios foi pegando ouro, foi pegando prata e dando para Israel. Israel saiu de dentro do Egito rico. Eles saíram, diga comigo, salvos, libertos, diga comigo, prósperos e cheios de saúde. Imagine você, abre para mim Salmo 105, verso 37. Imagine você mais de 3 milhões de pessoas. Imagine você uma cidade com mais de 3 milhões de pessoas e não ter ninguém na UPA, e não ter ninguém no regional, e não ter ninguém no Santa Luzia, porque todos eles tinham saúde para dar e vender. Olha lá os salmos. E ele os tirou, diga comigo, com prata, com ouro, diga comigo, e não houve uma pessoa fraca. Não tinha menino com pneumonia, não tinha menino com bronquiolite, não tinha menino gripado, catarrento, não tinha homem velho, esquelético caindo nos pedaços. Não, era uma nação inteira sarada, era uma nação inteira vendendo saúde. Diga comigo, salvos, libertos, prósperos, curados. Eles viram uma nação inteira ser dizimada por causa deles. Eles viram uma nação inteira ser destruída por causa deles. Só que esse povo que era salvo, que era liberto, que era próspero e que era curado, fugiram da presença. Sabe por quê? Porque eles estavam confortáveis na esfera do milagre. E por que eles ficaram tão desconfortáveis diante da presença? Você já parou para pensar nisso? Por que Israel foi capaz de ver todos os milagres do Egito e sobreviver? Por que eles foram capazes de sair de lá com prata, com ouro? Por que eles foram capazes de sair de lá com saúde? Mas quando eles chegaram no Sinai, eles disseram: nós não podemos com essa presença. Você já parou para pensar nisso?
Por que eles estão acostumados com a esfera do milagre e não estão acostumados com a esfera da presença? É simples. Porque na esfera do milagre, eles podem esconder os seus pecados de Deus. Na esfera do milagre, o nível de justiça não sobe. Mas na presença, a primeira coisa que eles ouvem é: santifiquem. Só suba para a minha presença depois de santificar. Só suba da minha presença depois do resíduo do Egito ter saído da vida de vocês. Só suba da minha presença o dia que colocar a minha vida, a sua vida no altar. Quando Deus os chama com todos os milagres, não tem rejeição, eles não rejeitam, eles vão, eles passam por dentro do mar. Mas agora que Deus chama eles para perto, eles dizem não. Porque estar perto da presença carrega responsabilidade. Porque estar perto da presença carrega seriedade. Porque estar perto da presença, a Bíblia diz que a luz expõe toda a treva. Quando Deus chama eles mantiveram pecados escondidos na sua vida. Por quê? Porque ninguém esconde pecado perante a luz de Deus. Abra a Bíblia para mim em Lucas capítulo 12, verso de número 4. Nós podemos viver com pecados escondidos quando estamos em volta por uma atmosfera de milagre, mas o pecado não consegue esconder na luz da glória de Deus revelada. Eu queria que você pegasse na mão de alguém que está do seu lado, olhasse para ele, mas olhasse no olho dele e dissesse assim: essa noite, à luz dessa palavra, se tiver alguma coisa escondida, diga: para entrar na presença é melhor confessar logo. Diga: abre a boca e vomita. Abre a boca e vomita. Abre a boca e vomita. Quando milagres está acontecendo, o pecado está escondido. Mas quando a presença vem, eu vos digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, eu digo, a esse temei. Quando que Jesus disse isso, pastor? Vamos olhar o contexto, verso 2 e verso 3, por favor, Jéssica. Verso 2 desse mesmo capítulo. Diga comigo porque, vamos lá bem alto, leia comigo, 1, 2, 3. Verso 3, por favor, toda a igreja. Quando ele está dizendo que Deus mata, Deus está falando de pecado escondido. Quando ele está falando para temer aquele que tem poder de lançar no inferno, ele está falando sobre obras ocultas. Não, pastor, é porque eu e o meu tablet na madrugada ninguém está vendo. Não, pastor, é porque esse adultério que eu vivo escondendo do meu marido, da minha esposa, ninguém está contemplando. É porque esse desvio de dinheiro na empresa que eu trabalho, ninguém está vendo. Deixa eu dizer, esse é o problema, está faltando presença. Porque diante da presença tem que confessar, tem que jogar para fora, tem que vomitar.
Diga comigo: a luz da palavra essa noite vai dissipar toda a treva, todo o pecado oculto, tudo que está incubado, tudo que está escondido, tudo que está debaixo do tapete. Diga para ir diante da presença. Tem que deixar o Egito lá fora, tem que deixar o Egito para trás, tem que deixar. Olha lá, coloca para mim Êxodo 20, 21. Eu vou falar para vocês sobre o que eu estou dizendo agora. Êxodo capítulo 20, verso 21. Diz assim: e o povo, diga, e o povo, aqueles que Deus queria para si. Diga, e o povo ficou de longe, e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. Peraí, não, deixa eu ver se eu entendi. Deus está aqui, amém? Deus está no meio. Deus está aqui em raios, trovões, nuvens, Shekinah, fumaça. A glória de Deus, a voz de Deus está aqui. Moisés está aqui, Israel está do outro lado. Aqui eu tenho uma nação que Deus quer eles como sacerdotes, e quando eles veem a manifestação da glória, a Bíblia diz que eles dão passos para trás. Mas a Bíblia diz que Moisés, que conhece a presença, que viu a sarça arder e chegou para a terra, o Moisés que viu os milagres do Egito, o Moisés que está com a vida no altar, ele está dizendo: eu não vou perder essa oportunidade por nada. Eu não vou perder essa oportunidade por nada. A Bíblia diz que Moisés se achega. A Bíblia diz que Moisés se achega. Aí eu lembro de novo de Tiago: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Isso aqui me deu um nó na cabeça. Por que uma geração inteira não quis, enquanto um homem era apaixonado? Por quê? Por que enquanto muitos não querem, tem gente? Por que muitos estão se escondendo, mas tem uma minoria entre cavernas? Por que tem muita gente fugindo, mas tem uma minoria que está dobrando o joelho e dizendo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais da presença? Por quê? Por que estamos tendo tanta dificuldade para deixar as escórias do Egito sair da nossa vida? Sabe? Quando Moisés vem, ele diz assim: gente, não tenha medo. Sabe o que Moisés está fazendo, Orlando? Moisés está encorajando a nação. Moisés está dizendo: gente, vocês não fazem ideia do tanto que é bom. Está dizendo: gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Não tenham medo. Ele está dizendo: não tenham medo. Moisés está dizendo: é a melhor experiência que eu já vivi na minha vida. Mas a Bíblia diz que Deus veio para tratá-los. Deus veio para...
Deus veio, em outras traduções vai dizer que Deus veio para testá-los, para sabermos aquilo que há em nossos corações. Mas eu pergunto, Deus conhece o que está no nosso coração? Sim ou não? Sim ou não? Alguém ainda tem dúvida? Então por que Deus nos testa? Vocês acabaram de me dizer que Deus sabe o que tem no nosso coração. Sim ou não? Então por que Deus nos testa? Pergunte aí para quem está do teu lado. Às vezes alguém responde, diga assim: por que Deus nos testa? Diga comigo: Deus nos testa para nós sabermos o que existe dentro do nosso coração. Deus não testou Israel para que Deus soubesse o que estava no coração deles. Deus testou Israel para que eles entendessem que eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Ter medo não é temer. O capítulo de número 19, o verso 5, nós vamos ver Deus dizendo assim: agora, portanto, se vós obedeceis a minha voz e guardais o meu pacto, o que que Deus quer? Obediência. Diga comigo: obediência. Temer a Deus é diferente de ter medo. Temer a Deus é amá-lo acima de tudo. É o desejo desesperado de obedecê-lo, mesmo quando aparece algo mais vantajoso para a minha carne. Deus não quer uma geração medrosa de medo dele. Deus quer uma geração que ame ele acima de todas as coisas. Deus quer uma geração de quando aparecer algo que vai contra os princípios, você vai dizer: vontade até dá, mas eu não faço porque eu amo Deus da minha vida. Só que Deus, Ele quer uma obediência. E eu começo a terminar essa primeira parte dessa série de mensagens. Abra para mim Deuteronômio capítulo número 5, verso de número 7. Diga comigo: o pior momento de Israel não foi quando os 12 espias colocaram medo na nação. Não foi o pior momento de Israel. O pior momento de Israel é 27, filha, verso 27. Está em Deuteronômio capítulo 5, verso de número 27. Só para recapitular, Deus chega para eles, tiram eles de dentro do Egito, tiram eles salvos do Egito, libertos do Egito, prósperos no Egito, curados do Egito, traz eles para perto da sua presença e diz para eles assim: olha, eu trouxe vocês como asas de águia, quero vocês como tesouro pessoal, particular. Eu quero vocês como um reino de sacerdotes. Sim ou não? Mas nós precisamos ler a Bíblia, porque Êxodo está incompleto. Só que Moisés, quando vai trazer a lembrança em Deuteronômio, porque em Deuteronômio Moisés está recapitulando tudo o que eles viveram. Sim ou não? Sim. E no capítulo de número 5, no verso de número 27, eu li o capítulo 19 e eu fiquei sem entender. Eu falei: Deus, mas como assim? O Senhor fala para eles que queria eles como um reino sacerdotal. Só que daqui a pouco o Senhor diz para eles: Moisés, só você sobe, deixa eles no pé do monte. Eu não entendi. Mas quando eu li Deuteronômio capítulo 5, verso de número 27, eu entendi. Não foi Deus que não quis que eles subissem a montanha, foram eles que não quiseram subir. Não foi Deus que mentiu para eles,
porque Deus não mente. Dá a ideia de quando Moisés chama eles no Egito e vai falar com o faraó, parece que Deus está mentindo, não parece? Deixa o meu povo ir prestar culto, não é isso que Deus manda dizer? Parece que Deus está mentindo, e Deus não está mentindo. A prioridade não era a terra prometida, a prioridade era culto, a prioridade era presença, a prioridade era ser reino de sacerdotes, era toda uma nação estar perto de Deus. Mas Deuteronômio 5:27 me deu a resposta. Olha o que o povo fala para Moisés: aproxima dele você e ouve tudo que o Senhor nosso Deus te falar. Tu nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus te falar, e nós ouviremos e o faremos. Deus disse assim: eu quero vocês. O povo está dizendo: nós não queremos o Senhor. Deus está querendo: eu quero vocês perto. O povo está dizendo: eu não te quero perto. Eu prefiro ter os meus intercessores. Eu prefiro que a responsabilidade caia nos ombros de alguém. Eu prefiro que caia no ombro do pastor, no ombro do vice, no ombro do obreiro, no ombro do líder. Comigo não. Posso pregar? Quantos de nós estamos vivendo nessa situação? Deus está dizendo: eu te quero mais perto. E você está dizendo: eu prefiro ouvir o profeta, eu prefiro ouvir a fulana, eu prefiro ouvir a ciclana. Mas Deus está dizendo: eu quero me revelar a você. Eu quero. Sabe, eu quero. E nós estamos dizendo: não, dá para outro. Nós preferimos que o Senhor fale através de alguém, é melhor, a responsabilidade é menor. Porque foi exatamente isso que eles fizeram. Eles queriam que Moisés ouvisse por eles, porque eles poderiam manter uma aparência religiosa, sem ter que lidar com as travas e os pecados que estavam escondidos em seus corações. Sabe por quê, irmão? Porque quando você chega perto de Deus, você sabe o que o coração de Deus está pensando e querendo. Deus estava dizendo: eu quero, e o povo estava dizendo: eu não quero. Eu termino essa palavra essa noite dizendo que boas intenções nem sempre vai produzir o resultado correto. Não vai. Eles andaram mais de 1500 anos com boa intenção e não funcionou. Terminaram escravos, terminaram destruídos, terminaram arrasados, levados para a Babilônia, falidos, toda a riqueza que havia recebido perderam. Por quê? Porque tentaram com boas intenções, e boa intenção não basta. Tem um ditado aí fora que de boa intenção o inferno está cheio. O que Deus quer não é boa intenção, o que Deus quer é obediência. O que Deus quer é que nós lavemos as nossas vestes. O que Deus quer é que nós nos esforcemos para viver uma vida diante da sua presença que o agrada. Vamos ficar de pé? Pastor, por que nós temos medo de nos aproximarmos de Deus? É porque nós vamos ter o coração exposto. Se chegarmos perto demais de alguma coisa que nós queríamos que continuasse escondido, possa estar revelada, nós nunca queremos confrontar algo que nós gostamos. Abra para mim Deuteronômio 5:28.
Diga comigo, Moisés. Diga, Moisés ficou desapontado com a resposta deles, com a falta de sede. E aí Moisés vai levar o Senhor. Senhor, o povo lá diz o seguinte, ó: quer não? Imagine Moisés, que participou, que ouviu, que viu, que sentiu. Olha para mais de 3 milhões de pessoas, e os líderes deles estão dizendo: nós fizemos uma reunião com o povo, e o povo mandou dizer: nós não queremos ter contato com a presença. Tenha você contato e você compartilha com a gente. Moisés fica revoltado, vai lá falar para Deus, dizer: Deus, o povo mandou recado para o Senhor. Sim, e o Senhor ouviu a voz das tuas palavras. Voz de quem? De Moisés. Quando me falaste, e o Senhor me falou: eu ouvi a palavra deste povo, que eles disseram a ti. Tudo que eles disseram, falaram bem. Verso 29. Verso 29. Travou? Olha o que Deus vai dizer: ó, se esse povo me ouvisse, se houvesse neles um coração de modo que me temessem. Diga comigo, temessem. Diga, não é ter medo, é amá-lo. O que Deus está dizendo? Ah, se esse povo me amasse e guardassem os meus mandamentos, de tudo que lhes fossem bem, e com seus filhos para sempre. Verso 30, para nós terminarmos. Diga comigo assim: vai dizer a eles: entrai outra vez em vossas tendas. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês não me querem, Moisés me quer, eu vou falar com ele então. A maior tragédia de Israel não foi o dia que os espias voltaram e disseram: a terra é perigosa e tem gigante. Não. A pior tragédia de Israel foi o dia que Deus virou para eles e disse: eu não quero mais vocês perto de mim. Voltem para a casa de vocês. Vai viver a vida de vocês. Vai cuidar dos interesses de vocês. Vai levar essa vida medíocre que vocês querem levar. Mas a vontade de Deus é: ah, se esse povo me ouvisse, ah, se esse povo me temesse. Gente, Deus não quer a gente longe. Pastor, mas sabe, não é pesado demais, não. Não é não. Não é não. Sabe por que Israel não conseguiu amar a Deus? Porque Israel amava a si próprio antes de amar a Deus. E ninguém que ama a si próprio antes de amar o que Deus tem para a vida dele é digno da sua presença. Deus hoje está nos chamando para viver mais perto. Deus hoje está dizendo: é tempo de fazer faxina, é tempo de lavar as vestes, é tempo de arrumar a casa, é tempo de santificar a vida, é tempo de sair da inércia, é tempo de vomitar o que está escondido, é tempo de pegar a luz da palavra de Deus e colocar nesse pecado escondido e dizer: Deus, até hoje eu escondi, até hoje eu enganei, até hoje eu trapaceei, mas aqui está a luz da tua palavra. Pastor, por que o senhor está pregando essa palavra? Porque eu tenho orado a Deus, e a minha oração é que Deus aumente o nível de justiça dentro dessa casa.
A minha oração a Deus, eu estou dizendo para Deus: comece da minha vida e da minha casa, aumenta o nível de justiça. Se precisar me matar, me mata. Se o Senhor precisar que eu morra para que aconteça alguma coisa, me mata. Meu Deus! Porque eu estou cansado de viver uma vida ao qual eu estou vendo as pessoas virem à igreja, mas viver uma vida desgraçada diante de Deus. E quando eu preparava essa palavra, eu senti o Espírito de Deus se mover dentro de mim. E Deus está dizendo: é hora de arrumar a casa. Não, Deus está aqui, pastor. É tempo de colocar as coisas em ordem. É tempo de faxina. É tempo de pedir perdão. É tempo de perdoar. É tempo de ajudar. É tempo de estender a mão. É tempo de dizer: Deus, eu estou cansado dessa vida medíocre que eu tenho levado. Eu estou cansado dessa vida distante. Eu estou cansado de não ter sede. Eu estou cansado de não ter fome. Eu estou cansado de não ter desejo pelas coisas do Senhor. Nós somos uma geração que não gostamos mais de igreja. Nós somos uma geração que culpamos a igreja por todos os fracassos da nossa vida. Mas quando eu olho para Davi, eu vejo um homem no capítulo de número 20, no Salmo de número 27, dizendo: Senhor, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Quando eu olho para a igreja de Atos dos Apóstolos, eu vejo uma igreja se reunindo todos os dias para orar, compartilhar, ler a palavra e pregar o Evangelho. Posso pregar? Não tente separar a presença de Deus da casa de Deus, você não vai dar conta. Me perdoe, quem não ama a casa de Deus, não ama a presença de Deus. Quem não ama a casa de Deus, não ama a presença de Deus. Não, pastor, é porque é o seguinte: entra no seu quarto, fecha a tua porta. Mas isso aqui está falando de secreto. Isso aqui está falando de secreto. Que a minha casa deve ser uma extensão daqui. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que não adianta eu ser alguém aqui e não ser alguém de oração lá. Nós não podemos ser ignorantes. Deus hoje está dizendo: eu te quero mais perto. Eu te quero incendiado. Eu te quero tomado de desejo pela minha presença. Irmão, tudo que Deus quer é alguém que seja apaixonado por Ele. Você vai gritar comigo assim, ó. Diga: chega! Não, mais alto, diga: chega! De uma vida indiferente, fria, calculista. Diga: Deus, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória. Diga comigo: eu quero desesperadamente subir a montanha e te encontrar do alto da montanha. Levante as duas mãos aos céus. Podem louvar, eu vou orar agora. Levante as duas mãos aos céus. Senhor, o Senhor conhece corações verdadeiros.
O Senhor conhece o coração do pregador dessa noite, e o Senhor sabe a paixão da minha alma. O Senhor sabe o fogo que me consome todos os dias, Pai. E esta noite eu quero ministrar sobre a vida da tua igreja, Pai. Eu quero ministrar sobre a vida do teu povo. Onde tiver um crente, Pai, que esteja desesperadamente doido pela tua presença, que eles comecem a receber agora. Que eles comecem a receber agora. Que eles busquem, que eles clamem, Senhor.